Boa noite a todos. Nossa leitura é do livro Seara dos Médiuns, reunião pública de 20 de maio de 1960, questão número 233. Toda produção medianímica é a soma do mensageiro espiritual com o médium e as influências do meio. Partilhando a equipe de intercâmbio, a parcela de teu concurso é inevitável na equação. Em cada setor de trabalho, a obra dá sempre o troco do que lhe damos. A vida conta em ti mesmo o que lhe fazes. O campo dá notícias do lavrador. Por mais respeitável seja o médium a quem recorras, não exijas que ele forneça sozinho a solução de tuas necessidades, porque o Criador fez a criação de tal modo que todas as criaturas se interdependem em qualquer construção, por mais simples que seja. Se entre os ingredientes de um bolo for adicionada pequena colher de cinza a dezenas de colheres outras de material puro e nobre, o elemento estranho deturpará toda a peça, ainda mesmo quando preparado num vaso de ouro. Paganini tocava numa corda só, mas a cravelha e o braço, a cavalete e o tampo harmônico do violino sustentavam a melodia. Tiziano pintava admiravelmente aos 99 anos de idade, contudo, não dispensava paletas e pincéis, telas e tintas na condição adequada. Um técnico de eletricidade fará a luz, banindo as trevas de qualquer parte. No entanto, necessitará de recursos com que possa captar, dinamizar, distribuir e reter a força. E não digas que apenas a má-fé provoca o desastre quando o desastre aparece. Desleixo é crueldade em máscara diferente. Se um malfeitor coloca deliberadamente uma pedra no leito da ferrovia para descarrilhar o comboio, ou se o guarda desprevenido esquece o calhau no trilho, o efeito é sempre o mesmo. Se queres a sopa imaculada, traze prato limpo à beira da concha. Médiuns e mediunidades poderão prestar-te grandes favores, mas para que atuem com segurança e correção no serviço que te é necessário, precisam igualmente de segurança e correção na parte que te compete. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Na certeza de que a equipe espiritual, coordenadores na dimensão dos espíritos, responsáveis por este trabalho, assessoram-nos, ajudam-nos, é que damos início à reunião de hoje. A nossa gratidão a essa equipe espiritual e aos companheiros encarnados também, que compartilham conosco todas as terças-feiras. Hoje a nossa reflexão está a cargo do Zé Barbosa, né? Semana passada foi a Cida, que é a esposa dele, agora é ele. Qual que é mesmo o seu assunto, Zé? Ó, disciplina. Isso não vai ser muito problema para nós, né? Porque nós temos, tal. Brincadeirinha. É o que mais precisa. Boa noite a todos. Meu nome é Zé Barbosa, né? A Marlene já falou. Mas eu, como já tenho costume, todas as vezes eu chego a algum lugar, eu me apresento para que a gente possa ter mais intimidade e começar a falar sobre o tema que a gente desenvolveu. A palavra disciplina, ela é uma palavra até meio pesada, né? Que é disciplina. Você fala assim, ó, meu pai é bravo, ele impõe.
Então, a disciplina, muitas vezes, ela não é muito bem vista porque ela impõe alguma coisa. A gente diz aqui que é uma organização, um método, um sistema de regras para atingir objetivos, propostas, porque temos dificuldade para lidar com a disciplina? É porque ela é colocada, né? Ela é imposta. Então, é pela falta de sabermos de forma clara o que queremos, quais são os nossos objetivos, e buscar através das ações a concretização desses objetivos. Quando eu comecei aqui no Luz e Amor, eu vim com um propósito. Foi de conhecer a doutrina espírita. Eu já conhecia alguma coisa, já tinha lido alguns livros, mas eu pus na minha mente que eu precisaria ter mais conhecimento daquilo que eu acreditava. Eu vim, como acho que quase todos, oriundo da religião católica, fiz encontro de casais, trabalhei em diversos encontros, sou um dos fundadores da comunidade Divino Espírito Santo. Então, já tinha um trabalho desenvolvido fora do Luz e Amor. Então, eu vim para cá porque eu acreditava, sempre acreditei na reencarnação. Então, eu comecei a procurar uma maneira de me aproximar mais da religião espírita. E aqui eu comecei com os estudos doutrinários, inclusive a Marleninha que coordenava. E eu sentia naquele momento, naqueles dias, que eu precisava de mais alguma coisa. Então, eu sempre, no nossos estudos, falava em disciplina. Disciplina do horário. Que hora que começa a reunião? 8 horas. Então, era 8 horas que eu começava. Não era 8h10, né, mas, né? Então, comecei a criar uma maneira de me disciplinar as coisas que eu queria. E foi dando certo, estou aqui até hoje e feliz, certo? É a falta de conhecimento intelectual e moral e autoconhecimento. Paralisamos nas dificuldades, na justificativa para não fazer, postergamos a aplicação da disciplina. Todos nós, né? Sempre vamos deixar para depois. A gente tem aquilo para fazer, então a gente fala assim, não, depois eu faço. Então já está faltando aí aquela disciplina, aquela vontade, né, de realizar. Disciplina faz parte das leis universais. Disciplina é a organização do universo da nossa natureza. É natural ser disciplinado. Nós achamos natural ser disciplinado? Será? Eu acho que eu comecei mesmo a ter uma certa disciplina quando eu tive necessidade de buscar ajuda. Ajuda para controlar uma doença que é crônica, ela é incurável, ela é progressiva, ela é mental, espiritual e leva à morte.
Então eu passei a conhecer um tal de 12 passos, que faz com que a gente discipline as nossas condutas, as nossas vidas. Eu aprendi muito. Aprendi aqui no Luz e Amor, aprendi com esses 12 passos, porque é um estudo que leva a gente a raciocinar, leva a gente a pensar, a mudar internamente. É uma proposta de uma reforma íntima que faça com que a gente mude o comportamento externo, mude a vida. E isso aconteceu comigo. Junto, além disso, aqui no Luz e Amor. Porque logo depois que eu fiz esse estudo dirigido, me orientaram a fazer o Coen. Aí eu cheguei aqui, aliás não era aqui, né? Era ali embaixo, uma casinha pequena, tinha horário, tinha tudo. Então, eu comecei a frequentar e comecei a ter um horário. Primeiro, não tinha horário para nada, não tinha horário nem para chegar na minha casa. Aí eu comecei já a disciplinar a minha vida. E hoje eu acho que sou uma pessoa com alguma disciplina. Não tão disciplinada, né? A verdadeira disciplina faz parte do ser humano. É uma expressão de respeito pela vida e por nós mesmos. Se conseguirmos ter disciplina, conseguimos também governar nossas vidas. Quando falta disciplina, ela é imposta. É o tal negócio, né? A gente tem um filho, a gente começa a orientar, desde criança, vai começar a mostrar para ele um rumo de vida, um estudo, uma coisa que ele precisa ter, aí depois ele começa a desviar. O que nós temos que fazer? Passar a mão na cabeça? Ou dar um puxãozinho de orelha? Acho que melhor dar um puxãozinho de orelha, né? Porque aí ele vai acordar. Ele vai lembrar que tem um pai, que tem uma mãe, que tem regras, que tem que seguir aquilo que está estabelecido. Não é ficar solto, como infelizmente nós temos alguns aí, né, nesse rumo de vida, né? A disciplina serve como um guia, uma luz. O ser sente a necessidade de disciplinar seu espírito dentro do espírito da verdade, dentro das coisas que nós fazemos, dentro daquilo que nós falamos de verdade, dentro daquilo que nós buscamos, que nós queremos. Porque se eu não querer uma coisa mais ou menos, eu não quero. Eu, quando eu entrei, eu vou falar isso aqui porque eu acho que é muito importante. Quando eu busquei ajuda para deixar o alcoolismo, eu busquei ajuda com vontade. Eu quis. Eu cheguei numa sala de Alcoólicos Anônimos, desanimado, mas querendo. Eu sabia que eu precisava dessa ajuda. E realmente eu tive essa ajuda. E comecei já a organizar a minha vida. De primeiro eu saía de casa e falava assim, ó, vou em tal lugar assim, eu vou no supermercado. Eu não ia para o supermercado. Eu ia para o boteco.
Então, hoje, por exemplo, eu falo para minha esposa, eu vou em tal lugar. Ela tem certeza que eu estou naquele lugar que eu falei. Então, é coisa gostosa você ter isso dentro de você. Essa proposta de mudança, de reforma, para que a gente possa ter um pouco mais de senso da realidade das coisas. O indivíduo decide se conhecer a origem de seu sentimento e é a razão das suas atitudes onde nasce o seu comportamento. De onde nasce o nosso comportamento? As nossas atitudes? Do Espírito. Dentro dessa lição aqui que eu peguei, que eu estava lendo, fala que nós trazemos do mundo espiritual uma porção de desafetos. Muitas das vezes esses desafetos estão próximos de nós. E nós podemos servir de lição para eles, ajudá-los. Porque eles estão procurando, às vezes, uma vingança, uma desforra, ou às vezes até fazer com que a gente perca a noção das coisas. Como eu tinha perdido. Eu, com meu alcoolismo, eu já não tinha mais noção de nada. Eu tinha noção, aliás, eu costumo falar que o meu Deus era o álcool. Depois eu fui vendo que eu tinha, a gente, dentro de Alcoólicos Anônimos, como a gente não fala em religião, a gente fala num poder superior, que na minha concepção é Deus. E esse Deus que age na consciência coletiva de todos nós. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para aprender. Mas para aprender, nós precisamos ter disciplina. Nós precisamos saber viver. Nós precisamos, como levantar de manhã, saber que hoje, por exemplo, nós vamos ter uma sessão mediúnica e que nessa sessão mediúnica eu tenho que fazer uma certa dieta, eu tenho que ter bons pensamentos, boas leituras, tem que ter estudo. Então é uma maneira da gente se disciplinar. Tá? Vigiai e orai. É um estágio mais avançado. Disciplina vem do compromisso do espírito. Disciplina espiritual significa limpeza interna quanto externa. Porque nós temos que fazer a nossa limpeza interna de pensamentos, bons pensamentos, uma vida tranquila, gostosa. E externa, porque nós temos que também cuidar do nosso corpo, da nossa matéria, que nos foi dada com tanto amor, com tanto carinho, pelo nosso Pai, que Ele pede, né, que a gente cuide desse corpo. Então a gente tem que procurar fazer isso e não destruí-lo. Porque com as dependências, a gente destrói o corpo, destrói o organismo. Através da nossa renovação interior, do conhecimento e autoconhecimento, do amor, de cada palavra, de cada pensamento, cada ação, temos a conduta ética, realizaremos em nós as necessidades evolutivas do ser. A disciplina é necessária
para a elevação espiritual. Acho que todos nós almejamos isso. É nos aproximar do Mestre Jesus e estar sempre mais próximo de espíritos superiores, para que a gente possa também, quando desencarnarmos, termos uma vida mais tranquila do outro lado e um campo maior para que a gente possa continuar desenvolvendo os trabalhos que a gente realiza aqui na Terra. Muito obrigado, uma boa noite para todos e disciplina.